tomar um café comigo? Café com Mousse. Galera, boa noite. Aqui na live eu tenho o prazer de receber a Maíra Cardi. Prazer é meu. E ela tem muita coisa para contar. O Café com Mousse é sobre superação, sobre motivação. Porque como ela é uma mulher muito famosa, bem-sucedida, empreendedora demais. Mas assim, e o caminho dela? Como é que foi? A gente vê ela no ápice, na fama, aqui em cima. A gente deseja, às vezes, ter o que ela tem. Mas e o caminho? Será que a gente quer o caminho que ela teve? Então ela vai contar um pouco da superação ao longo da vida dela aqui. Então, um prazer receber você. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, principalmente em ver você assim, ó, deslanchando. Parabéns, viu? Você merece. E assim, a Maíra foi ela que quando a gente abriu o Café com Mousse, ela mandou mensagem e tal, queria participar. Meu, ela foi muito solista, parceira. Às vezes que eu encontrei ela, super gentil comigo, super gentil com as pessoas. Depois eu até, as pessoas que trabalham para ela falam muito bem dela. A gente vai tocar isso aqui no assunto. E é um prazer estar aqui. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, que eu gosto de fazer, qual foi o momento mais difícil da tua vida? Vixe, bora fazer uma playlist. Você sabe que eu tenho uma grande qualidade. Quando acontecem as coisas difíceis na minha vida, eu logo vou achando solução para elas. E aí eu não fico encatranhada naquela ideia, sofrendo. Eu tive vários polos muito importantes, difíceis na minha vida. Mas depois que eu supero, sabe? Nem vai. Eu estava conversando essa semana com uns amigos meus e eu gosto muito da tendência para a religião evangélica, mas eu não tenho uma religião específica, né? Então eu tenho muitos amigos pastores, mas eu não sou religiosa. Até mesmo porque eu acho que o excesso de religião afasta a gente de Deus. Lógico. Mas esse é um outro papo. E aí eu estava conversando com um amigo meu pastor e eu disse, a minha trajetória de modo geral, acho que a minha maior dificuldade foi enfrentar o machismo, sendo uma mulher muito forte, muito determinada, que sabe o que quer e etc e tal. E eu enfrentei demais o machismo excessivo, principalmente pós-BBB, que na minha época era tido como ruim. Hoje, nossa, vocês saem magnata do negócio. Na minha época não, existia um preconceito muito grande com o BBB. Sério? Ex-BBB era 2009, tido como... né? Exatamente. 13 anos atrás, né? Sim. Ex-BBB era tido como... Ixi, ex-BBB, tipo, não, burro, incapaz, não sabe de nada. Sim. E aí você tinha que sair se provando, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, muito pelo contrário, que você é inteligente, que você pode, demorou que você consegue. esse período. Mas muito. Eu já era formada em jornalismo, eu trabalhava desde os 19 anos, e aí quando eu saí do BBB eu tive que recomeçar a minha jornada toda de novo. E aconteceu que eu tive alguns problemas ao longo da minha caminhada e eu sofri muito excesso de machismo. Eu fui uma das primeiras, acho que esse foi o problema que mais me deixou desconfortável e que mais me ensinou também. Sim. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a ter um vídeo íntimo jogado na internet e com meu marido. E aí, enfim, esse vídeo foi parar na internet logo na sequência. Eu não sabia que eu estava sendo filmada. É um vídeo que dura 30 segundos e no final eu falo, você não está filmando não, né? E aí meu marido responde, não. Ou seja, eu fui vítima de um crime, porque, né, foi parar na internet, isso é um crime, enfim, quem jogou lá é criminoso. Mas eu era tida como puta, como vagabunda, porque na época era assim. E era muito ruim. Então eu andava na rua, as pessoas me chamavam de puta, de vagabunda. E era muito grosseira a maneira que eu... Mas muito. Então, sofri muito, chorei muito. Eu tinha um filho, na época, com 8 anos, que não conseguia ir pra escola, porque a mãe era puta. Meu pai era desembargador e também não conseguia trabalhar, porque não tinha cara para olhar para as pessoas. Então foi um momento muito difícil da minha vida. E aonde eu acho que eu virei a minha chavinha foi quando eu fui fazer uma entrevista. Eu trabalhava no SBT, era repórter. Já era formada em jornalismo, e aí eu fui entrevistar o Felipe Andreoli, ele virou as costas para mim. E as pessoas começaram a perguntar, por que você virou as costas para Maíra e tal? E ele fez um tweet, porque eu não dou entrevista para ex-BBB boqueteira. A minha alma falou, mas era normal, tudo era engraçado, tudo podia, tudo tinha val, a mulher era tratada como um lixo, e as pessoas achavam isso normal. A minha alma ali... O mesmo que tá na Globo lá. Exato. Exatamente. As pessoas esquecem, quem apanha não, né? Sim. Mas lógico, eu desejo tudo de bom para ele. Eu tenho zero rancor, me ajudou muito, inclusive. Ele nem sabe o quanto ele me ajudou. Se não fosse ele, eu não seria a mulher que eu sou.
porque aquela fala dele foi tão agressiva e foi em rede nacional. Ele tuitou aquilo como se me taxasse, me diminuísse. E como fosse engraçado, né? Como se fosse engraçado. Então eu pensei, ou eu vou me posicionar agora, ou para sempre eu vou fugir. Sim. Eu preciso decidir o que eu quero, se eu vou enfrentar ou não. Sim. E aí eu lembro que eu coloquei, olha, isso aí que você tá tentando tirar onda com a minha cara, sua mãe faz há mais de 30 anos. Ou você acha que ela chupou o bico da cegonha? E aí, aquilo me deu um gás no sentido de, eu preciso me impor, eu preciso me respeitar. Sim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu era uma mulher casada, era o meu marido. Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? E aí eu entendi que aquilo ali foi necessário, inclusive, para eu estar onde eu tô. Então, hoje, quando as pessoas falam, meu Deus, como é que você lida tão bem com polêmica? Como é que você dá conta de tantas críticas? É fichinha para mim. Primeiro que eu não leio, né? O que você pensa sobre mim diz mais sobre você do que sobre mim. Óbvio. Eu uso a internet, não deixo a internet me usar. Então, eu posto o que eu quero e saio da internet. Antes de ontem, parece, acho que foi, postei uma foto na praia com a minha filha. Meu, que loucura. Não sabia que uma bunda dava tanto regaço assim. Isso porque eu não sou aqui dança funk, nada disso. De vez em quando eu posto uma bunda, é momentos raros. E aí metade da galera, isso é Photoshop, impossível uma bunda dessa. E a outra metade, não, isso é silicone, tal. E, em geral, eu não dou trelelê, né? Aí o meu assessor me ligou, quando o trem tá muito alto, ele me ligou. Ele falou, e aí, você vai me posicionar? Eu falei, vou mostrar a bunda na câmera. E aí, tirei uma onda. Eu falei, olha, gente, não teria problema nenhum se fosse de silicone, meu peito é de silicone. Mas não é, entendeu? E aí entra um desrespeito com a minha profissão. Sim. Porque eu sou muito determinada, porque eu como muito direitinho, muito, né? Eu me dedico, eu estudo saúde, a minha vida é essa, eu vendo e vivo aquilo que eu vendo. Sim. E aí vem alguém que não é determinado e diz, não, isso é de mentira? É de verdade. E eu sei que você é assim, malha pesado, faz dieta e eu acho que é uma difícil, falta de respeito, né? Mas a gente está vivendo muito esse momento, onde as pessoas têm muita falta de respeito pela história da outra. Porque é o que você falou, as pessoas queriam ter o que eu tenho, ter o dinheiro que eu tenho, ter a fama que eu tenho, mas será que elas queriam o meu processo? E o meu processo, o que eu vivo hoje, não foi o que me trouxe até aqui. Foi o que eu vivi lá atrás, ralando com na ostra. E não é qualquer um que vive, não. Não é possível. Exato. E eu posso pedir um café? Deve, ela pode. Não quer o café, mas o chá você quer. Um chá. Eu sou muito elétrica. Você sabe que eu Pra mim, você pode trazer o cookie aí, da Duck Bill. Ela não vai comer... Por pouco tempo, tá, gente? Porque ele me pediu ajuda, vou confessar aqui, e aí esse cookie não vai mais rolar aqui, tá? Vou avisar que vai ser um cookie saudável. Você comer, nem vou oferecer o que você quer comer aqui. Tá bem, eu comi uma saladinha de fruta. Então, um cafezinho pra mim, um cookie pra mim e pra ela o chazinho. E eu queria até perguntar, se devo perguntar pra você, o Felipe Andreoli pediu desculpa pra você? Nunca. Nunca pediu? Nunca. Uma boa oportunidade, você podia, inclusive. Ele nunca pediu desculpa? Nunca. Eu não tenho rancor nenhum. E ele tuitou isso, então não é uma coisa escondida, não foi uma coisa passando na rua. Não. Caramba. Nunca pediu desculpa, o tempo passou e as pessoas esqueceram. E eu nunca trouxe esse assunto de novo. Sim. Então, ficou fora da memória das pessoas. E na época que ele falou, podia, era legal. Hoje não é. Hoje, se ele fizesse isso, ele ia ser Porque, lixado. assim, por mais que criou casca, fez você ficar mais forte. Lógico. Mas machucou. Óbvio. Machucou. Óbvio. Machucou. Eu imagino os dias ali, pós aquilo ali, porque tuitou o Brasil todo, sei lá. Não só aquilo. Quando você é uma pessoa pública e você toma um posicionamento, você incentiva outras pessoas a tomarem mais do mesmo. Sim. Então, não só o movimento dele não morre nele. O movimento começa nele. Exato. E dali as outras pessoas pegam aquilo para continuar falando da mesma coisa. Então, demorou muito tempo para eu conseguir superar, não é nem colocar para baixo do tapete, eu falava colocar para baixo do tapete, não, mas é superar isso. Durante muito e muito tempo eu ainda ouvia essa limitação, a ex-BBB boqueteira. E ficou esse título horroroso. Forte demais, hein? E eu fiquei até assim, uma coisa que eu não sabia, tá? Então, a gente não tinha falado nem antes disso daí, então foi uma coisa que você trouxe aqui. Muita gente não sabe, porque eu acho que eu escondi durante muito tempo. Eu tinha tanta vergonha que eu não queria nem repetir. Eu fui criada por um pai extremamente machista. Meu pai era desembargador
E saia curta era coisa de puta e batom era coisa de puta. Então, existe um machismo dentro de mim. Existe uma parte cresceu dentro com de isso, mim. né? Eu sou. Eu não só cresci, eu sou. Você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Por mais que a gente lute pra não, a gente é. E é legal o que você está falando, porque o machismo também na minha casa, e a gente vai até discutir isso daqui. Eu vou trazer até o café amargo. Traz o café amargo, porque a gente vai falar desse machismo por agora. E tem muita coisa legal, olha lá, ela sorrindo lá. Olha, o que eu mais falo, por exemplo... Brava, né? Não, agora você está liberado, mas a partir do momento que você falar valendo, meu amigo, aí já era. Quando eu entro na vida da pessoa, eu pego ali no pé, hein? Minha filha, por exemplo, eu presto muito atenção do jeito que ela é, as coisas que ela gosta de brincar. As meninas, elas brincam de boneca. Os meninos brincam de carrinho. Sim. Mas quando as meninas e os meninos crescem, as mulheres querem que os homens sejam pai. Só que o homem não brinca de boneca. Ele não cria relação afetiva com a boneca, ele não ensina a boneca a trocar de fralda, ele não dá papazinho pra boneca, ele só brinca de guerra, e de luta e de carro. Como que nós, mães, não estamos vendo isso? Por que eu não estou ensinando meu filho a também cuidar da boneca? A também ter relação de responsabilidade afetiva com a criança. Então, isso começa de nós, mulheres. Sim. O movimento começa conosco. Esse filho, esse machista, esse homem over, ele foi criado por nós. Nossa, perfeito o que ela está falando. Hein? Então, a gente precisa reavaliar o nosso posicionamento dentro de casa, a nossa permissão. Eu lembro que quando a gente era jovem era muito normal isso. Os homens, eles brincavam o tamanho do pinto. Ah, meu filho é comedor. Quanto maior número de mulheres que ele comia, beleza. Só que a mãe está ouvindo do lado e não está se posicionando. Sim. Não, meu amor, olha só, não é legal. Eu quero que ele respeite a mulher dele. As mulheres se calavam antigamente. Muito. Então, se nós não mudarmos o nosso posicionamento hoje, a culpada seremos nós. Não a culpada, mas a responsável por mudar o mundo pode ser a gente. Então, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. Interessante isso que você está falando, porque o marido e a mulher estão ali juntos, né? Total. E o machismo pode começar e a mulher ainda... E a gente tem que as pessoas têm que se posicionar, as mulheres têm que se posicionar. Precisamos. Não dá para sentar no rabo e ficar rir, só reclamando do machismo sem fazer a sua parte. O que você está fazendo fora reclamar? Porque reclamar não vai adiantar nada. Foi o que eu te falei. Eu sou machista. Eu tenho um monte de coisas que eu brigo comigo mesma para que eu não seja. Tenho uma luta comigo mesma. Cada vez que eu vou postar uma bunda, eu tenho quase que uma falta de ar. Não é tão fácil. Ah, penso, posso ou não posso? Ah, mas o que não será? Mas o que isso quer dizer? E não é o que vão pensar, é o que isso quer dizer para mim. Como isso é agressivo para mim mesma. Enfim, são culturas e anos de cultura que não é do dia para noite. Mas essa de postar, amigas minhas falam de postar de biquíni para elas é difícil. Amigas minhas, assim, que são... já abri, né? Vou falar aqui. Mas antes de amigas minhas morrem de vergonha. Eu falei assim, mas por quê? Tá bonita. Amigas mesmo. Eu falei, tá bonita, posta. Ai, não sei o que, no meu trabalho e tal. Eu falei, caralho. Porque o preconceito tá na gente. Aí eu falei, não, é porque as mulheres do trabalho, não, e os caras, não, os caras vão falar que eu tô assim, eu tô bem, mas as meninas que trabalham comigo não vai gostar porque acham que eu tô sendo oferecida. Então, assim, as próprias amigas ali... O machismo é da mulher. Ali muito... E disso que você está falando, tá casando exatamente igual. Sim. Vou amargar o seu cafezinho um pouquinho. Porque é o seguinte, eu falo, o que é o café amargo? Eu acho que eu gosto muito de café. E ao longo da nossa vida, acho que acontece muitos episódios que é muito amargo. É muito amargo, é igual você falou, no começo ali sofreu, doeu. Sim. Só que ao longo do tempo... até o café você vai tomando o amargo, com o tempo você acostuma. Mas vira forte, você começa a ficar mais forte. E tem coisas que a gente traz nesse café amargo que acho que você pode falar, que aconteceu na sua vida, e que hoje, se realmente, assim, como você falou, superou, esqueci, mas me fez mais forte. Essa aqui que eu ia falar, relação com o pai. Já até você começou aí. E essa relação machista do seu pai? O que foi pra você? Então, meu pai tinha uma maneira de amar muito diferente. Por exemplo, ele nunca falou que me ama, ele nunca me abraçou, porque ele era uma pessoa muito fechada. E eu passei um tempo meio que sofrida, naquele lugar da reclamação, que o filho, meu pai não me abraçou, meu pai não me amou, nem para os outros, mas para mim mesma.
até eu entender o quanto ele era sofrido, o quanto dolorido devia ser ele. Imagina a dificuldade que um pai tem para não conseguir abraçar e dizer que ama um filho. Imagina o quanto está doendo nele, o quanto é fechado, o quanto enlatado dentro dos sentimentos dele ele era, o quanto ele não deve ter sofrido na infância dele. Então as coisas foram ressignificando, mas ele era muito machista. Eu tenho uma história sensacional. Conta. Uma das minhas primeiras entrevistadas foi a Vera Fischer. Eu tinha 19 anos quando eu fui entrevistar ela. E era tipo assim, pá, o auge, né? Na época. Eu lembro que eu tava toda nervosa e tal. E aí eu, muito feliz que a minha madrasta era apaixonada por ela, convidei ela para comer lá na minha casa. Que a gente ia fazer um peixe, Cuiabá. Um pacu, tal, ela aceitou. E aí eu cheguei toda feliz. Pai, eu convidei a Vera Fischer para comer em casa. Aí ele pegou e falou, essa puta não entra aqui em casa. Aí eu congelei, assim, meu coração parou. Era agressiva a maneira. Meu Deus. Porque o conceito que se tinha da televisão antigamente era que todas as mulheres que trabalhavam na TV eram puta. Fazia programa, essas coisas, eu escutava muito isso. Exatamente. E isso me magoava muito, só que eu ficava calada porque eu não podia fazer nada. E quando, olha que louco, eu fui trabalhar na televisão. Não adianta, aquilo que você cospe pra cima, puf, cai na testa. Não tem jeito. Meu pai ficou um tempo sem falar comigo, Sério? porque não aceitava, porque falava que isso não era um trabalho. Eu lembro que Essa sua época era no Rio? Como é que é? Onde você Cuiabá. Eu morava em Cuiabá, eu comecei a trabalhar na Record em Cuiabá, Mato Grosso, e depois eu fui para São Paulo. E eu, mais pra frente, bem mais pra frente, eu namorei um humorista, e bem legal, um trabalho bem legal, um trabalho bonito. E aí o meu pai falou, o que você faz? Aí a minha avó sem graça, porque falou na cara do cara, ele é humorista, Mário. Não, profissão. Eu tô perguntando a profissão dele. Aí ele falou, quando ele vai no hotel, ele não escreve humorista no papel. Ele era desse nível. Meu pai era parecido com o dela, cara. Que loucura. E aí é isso. Óbvio que a gente vai sofrer, óbvio que a gente vai errar, Sim. Porque a gente foi criado por essa pessoa e a gente tem esses valores bagunçados. Você vê ali que tá errado, mas ao mesmo tempo sair muito distante disso é negar muito a sua essência. Exatamente. Então, para mim, foi tudo muito difícil. Quando eu entrei no meio da televisão, quando eu entrei no meio jornalístico inicialmente, eu tinha uma dualidade do que podia e do que não podia, até onde eu estava ainda era Mas correto e até é onde uma coisa não. que o seu inconsciente fica te travando, porque você cresceu com isso, eu sei como é que é. E aí eu também tenho, alguns atos era tão normal pra mim, aí hoje eu aprendi muita coisa, tô sendo machista. Sim. Aí eu lembrei, mas eu tô sendo machista, porque meu pai era assim, puta, não sei o que, vagabunda, faz programa. É só porque era, tipo, bonitona da TV, faz programa. E aí, ali na adolescência, acho que você teve isso Vai também. repetindo. Você começa a olhar na televisão, deve... Repete. Aí você repete. Sim. E é muito difícil o inconsciente você bater e aprender, faz você forte, mas você sofre com isso. Muito, sofre muito. Você aprende de duas maneiras, ou no amor ou na dor. Infelizmente, eu só aprendi na dor até hoje. Raramente eu aprendo no amor. Eu até te perguntar, pegando um gancho do seu pai, o câncer dele. Eu sei que você teve tudo isso, mas você foi puta parceira dele no câncer. Como que foi isso pra você? Como que você levou essa história? É tão ruim falar de certa forma assim, mas eu procuro olhar o lado bom de tudo. E o câncer também foi uma benção. Apesar de ter sido uma dor muito grande na nossa família, ele trouxe muitas coisas positivas, que eu acho que é isso. A vida, isso é uma passagem, para todos nós é uma passagem. E essa passagem, ela pode ser cheia de lições e bonita, ou pode ser cheia de rancor e reclamações, e aí você só passa mesmo. Você não aprende nada, a tua alma fica exatamente do jeito que veio. E o câncer do meu pai foi uma conexão comigo, porque ele ficou muito vulnerável, o médico falou que ele ia morrer em 3 anos. Morrer em 3 meses, desculpa. Ele falou, olha, o seu pai vai morrer em 3 meses. E aí foi tudo muito rápido. E a gente começou a mudar toda a alimentação dele por orgânico e saudável. No final ele viveu 3 anos a mais. Só que chegou no finalzinho, ele ficou muito mal e eu fiquei com ele no hospital 40 dias. Eu não saía nem para ver a janela, eu saía para chorar e voltava no banheiro. É muito dolorido, porque no final deu metástase, então doía tudo, ele precisava de ajuda para ir para o banheiro. Só que ele virou criança, ele voltou a ser criança. Então eu conheci uma essência que você não conhecia. Que eu não conhecia. Ele teve uma encefalite cerebral. E ele, que é tipo um herpes no cérebro, ele voltou a ser um menino. Então eu pude conhecer uma essência do meu pai, eu pude perdoar coisas que eu nem sabia que eu tinha mágoa. Talvez pude ser perdoada. Mas você teve uma intimidade que você nunca teve antes? Nunca tive. Eu fiquei ali os 40 dias da minha vida mais entregue e mais assim,
parecia que eu tava com um filho, assim. Ele era puro, ele não era mais machista. Ele era menino, ele não tinha... Ele falava... loucura. Ele era desembargador, né? Ele falava, eu devia ter feito fotografia, eu ia ser tão mais feliz sendo fotógrafo. Então eu tava desprendido da cultura, do que os outros acham. Porque no fim, a gente vai deixando de ser a gente mesmo ao longo da vida para se moldar ao que os outros querem. Exato. Ao que supostamente faz feliz na sociedade. E lá na frente, quando você tá velho, você descobre que você jogou a tua vida inteira fora. Que o que te faz feliz é a tua essência. Dane-se o que os outros pensam, dane-se o que os outros vão Mas é achar. difícil chegar nesse, você abrir a mão e falar, dane-se, né? Muito. Eu acho que eu cheguei nisso muito cedo porque eu tive meu primeiro filho. Eu tenho um filho de 22 anos. Eu tinha 17. Então eu comecei a surrar, né, da vida, apanhar da vida muito cedo. E isso foi muito bom. Sim. Porque hoje eu tenho 40 anos e eu me sinto com a alma de 80 anos. É sensacional. Porque eu falo, uau, ainda tenho a vida toda pela frente, eu já sei um monte de coisa. Tá bom, eu tenho muito que aprender. Mas se eu tivesse começado mais pra frente, como deveria ser... eu ia ter muito que sofrer ainda. Que bom que eu já sofri tudo. Agora acho que só tá na hora de receber coisas boas. Ela falou que tem 80 anos porque ela não gosta de balada, tá? Não pode sair. Odeio balada. Odeio. O apagador, cadê? Um apagadorzinho. Tá aqui. Vou apagar então essa relação com o pai, tá? Que foi sensacional. Eu sou muito grata Legal. a meu pai. Te fez aprender muito, né? Nossa, meu programa de emagrecimento é por causa do meu pai. Eu abri a minha empresa por causa do meu pai. O câncer do meu pai e o meu câncer me ensinaram muito. Eu tive um câncer de tireoide. Mudei a minha alimentação. Depois, quando meu pai teve o câncer, no dia que ele morreu, eu falei, é isso, eu vou fazer o meu programa de emagrecimento para salvar a vida das pessoas. E faz diferença na vida das pessoas. Nossa, completamente. Eu sei. Isso, acho que, não sei se traz muito do relacionamento com o pai, do machismo, né? Sim. Mas os relacionamentos abusivos da tua vida... Eu acho que exatamente esse excesso de machismo faz com que você não possa falar de várias coisas. Para começar, o sexo é um tabu gigantesco, né? Numa casa de machista, quase não se fala de sexo porque é uma coisa muito ruim, né? E isso quando não entra religião, que aí é uma coisa... Aí queima. Aí é uma coisa do demônio, como se não tivesse sido Deus que fez o sexo. Menino, que loucura. Na época que vocês estavam no BBB... Eu falei, assim, num contexto que eu tinha uma playlist especial de louvor para a hora do sexo, mas isso caiu na internet como se eu fosse, assim, a pessoa pecadora. E aí eu me pergunto, gente, mas quem que inventou o sexo? Não foi Deus? Mas por que essas pessoas têm essa coisa com sexo? E óbvio, tem louvor de igreja e tem louvor sexy americano que você não diz que é louvor. Mas eu fico me perguntando, essas pessoas extremamente religiosas, quando elas vão transar, se elas têm certeza absoluta que Deus não está ali, é o demônio que está e tá tudo certo? Porque se você fecha a porta para Deus, o demônio entra. Exatamente. Eu transo com Deus, não é com o demônio de jeito nenhum. Aí então, eu lembro dessa época, quando eu saí, o pessoal falando e tal, eu falei, não, o pessoal tem noção do que tá... Como se sexo fosse algo errado. Que loucura, né? E aí, dentro desse contexto de sexo errado e cheio de pudor e etc e tal... Se você não fala sobre o sexo, se você não sabe o que é, se você é criança e te privam muito de entender o que está acontecendo, é fácil você sofrer abuso. Meu primeiro abuso foi com uns 4 anos de idade, ainda sem entender muito o que estava acontecendo. Depois eu tive um outro abuso com 5, depois eu tive um outro abuso com 7. E assim aconteceu até mais pra frente, quando eu era mais velha, tive um namorado que me estuprou, que me botou em cativeiro, e foi uma coisa... Quantos anos você tinha, desculpa? Aí eu já era mais velha, eu já tinha 19 anos, eu era bem mais pra frente, e foi um marco muito importante na minha vida. Fiquei presa, e não saí, tinha o colchão no chão, um negócio horroroso. Isso lá... Isso quando eu comecei a namorar, eu tinha uns 18, mais ou menos. Novinha, uns né? 18, Que isso? E você nunca sabe quando... Aí o que acontece? Eu tinha um pai machista. O que é um pai machista? É um relacionamento abusivo também. Exatamente. Dentro de casa. Então a minha referência de homem, ela já estava errada. Como eu vou saber escolher se aquilo que eu estou vendo é meu parâmetro? Às vezes quando acontece coisa errada, você não sabe o que é errado. Não sabe. Porque você acostuma... Se o meu pai fala, tira essa saia de puta, tira esse batom de puta, o meu namorado vai falar, tira essa saia de puta, tu tá em casa, né? Então você fica, é uma linha muito tênue entre o pode e não pode, você não entende, a hora que você vê, você já tá lá. Sim. Então é muito importante, a maneira que você cria os seus filhos é muito importante para como eles vão lidar com o mundo. Outra coisa,
eu não fui uma criança criada para dizer não. Eu fui uma criança criada para dizer sim, porque não se diz não para pai. Exato. É sim, senhor, mas é sim, senhor para tudo. Quando chegar um outro homem, é sim, senhor para ele também. E aí esse É que homem você pode ser aprendeu um assim. adulto, e pode ser uma pessoa que vai me Você abusar aceita sexualmente. aceita algumas coisas que hoje talvez não, você não aceitaria de jeito nenhum. Sim, não, hoje eu sou uma outra mulher, completamente diferente, mas até entender tudo que eu estava vivendo, os tipos de relacionamento abusivos, porque os primeiros eles são muito escrachados e os outros, quando você vai entendendo, eles são mais fantasiosos, mas eles também são abusivos. Descobri que eu também era abusiva, porque também você transita entre as coisas. Quando eu era adolescente, eu queria muitas coisas do meu jeito, na minha hora, ia modelando muito. Então também existe um lado que você tem que olhar, tá bom, mas eu estou num relacionamento abusivo, onde entra a minha parte abusiva? Porque de alguma maneira eu também estou sendo. E quando que você começou a reconhecer o relacionamento abusivo? Você lembra disso? Falar, isso está sendo abusivo, eu estou sendo abusiva. Você lembra desse time? Eu acho que nesse primeiro episódio, quando eu era adolescente, em que eu saí escoltada pela polícia, meu pai, enfim, me encontrou, um amigo dele era delegado, chamava Gerdson, e aí ele me escoltou literalmente para minha cidade e eu saí fugida. Meu Deus. Aí eu entendi que tinha alguma coisa muito errada. Olha o nível que eu cheguei para poder entender que tinha alguma coisa muito errada. E tinha um nível já de psicopatia a partir da pessoa que eu estava com ela. E eu não conseguia ver. Eu achava que ele me amava muito. Sim. Era um ciúme de tanto que gostava de mim. Não, que loucura, mas era o que eu achava. Então aí eu comecei a ver e a entender. Então, beleza, eu já sabia que daquilo ali eu não queria mais. Mas aí eu fui para um mais do outro. O meu outro relacionamento era uma pessoa que me tratava super bem. Que não levantava a voz pra mim, que me tratava igual um doce, só que me traía 100 vezes ao ano. Então, é também um relacionamento abusivo. E eu não conseguia ir, porque era uma pessoa inteligentíssima, ele falava 8 línguas, ele abria a porta do carro, me pegava no colo, me tratava igual uma princesa, e aí a minha cabeça bugava. Eu não entendia. Você não sabia o que era, né? Mas como, né? Eu tinha pena dele, porque depois ele chorava e falava que não entendia por que fazia isso. Obviamente que também tinha a história dele, também foi abusado pelo pai. Então, de certa forma, as pessoas adoecidas, elas se reencontram. E aí, neste momento, depois desse casamento, eu falei, gente, eu preciso começar a estudar isso. E aí eu comecei a me dedicar aos estudos, a estudar. Eu sou formada em psicoterapia, eu gosto de estudar muito. Assim, neurociência, física quântica, hoje eu sou apaixonada por tudo. E não paro, né? O infinito ao além. E ainda estou descobrindo e ainda estou estudando o mundo vai estudar ainda durante muitos anos sobre relacionamentos abusivos, porque nós somos abusivos sem perceber, sem saber. Exatamente. E todos nós. Quantas vezes eu tô sendo, e aí eu comecei demorei para perceber, por isso que eu tô te perguntando, quando que você começou a perceber? Porque eu demorei muito tempo. Sim. E ali você também, as pessoas cometem abuso com você, para você é normal, e você acaba cometendo também. Também, vira uma moeda de bola troca. De neve, né? Tá doido. Mas hoje para você tá interrompido isso na sua vida, assim, de entrar na sua vida ou de você ser. Aparentemente tá, mas é uma coisa que nunca ninguém vai estar livre. Racionalmente tá. Eu já sei todo o protótipo, digamos assim, de um abusivo escrachado, então eu já nem me permito conhecê-los, né, ou estar perto deles, mas não é assim na prática. Sempre tem. Eu acho que a coisa mais importante é a pessoa assumir que errou e querer olhar para as próprias dores e entender o que está acontecendo de errado. Muito difícil. Hoje eu só me relacionaria com uma pessoa se ela fosse muito desperta para a terapia. Se é uma pessoa que nunca estudou inteligência emocional, que nunca fez terapia, eu falo, mas nem pensar. Ela tem que ter feito terapia, ela tem que gostar disso, ela tem que falar, eu sou uma constante evolução. Se chegou muito pronto, não precisa de terapia, corre, dá luz ali, corre que não é bom. Então isso não vai entrar na sua vida, eu vou apagar, tá? Pode apagar, em nome de Jesus. Mas vai existir ainda, né? Não na nossa vida, vamos não permitir, né? Durante algumas gerações, eu acho que vai existir, até que as pessoas entendam o que é de fato. Quando um fã diz pra mim que eu tenho que voltar com o Arthur, ele está sendo abusivo. Sim. Quando um fã diz pra mim que eu tenho que não posso postar a minha bunda, ele está sendo abusivo. Então eu vivo um relacionamento abusivo com os meus fãs, com a internet.
Nós vivemos. Então é tão mais complexo do que a gente imagina. E a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho. Isso aqui, ó, também eu acho que é uma coisa que te ataca ainda, ataca muito você, a sua vida. Eu vejo que é umas coisas tão desnecessárias e tão injustas, né? Ainda mais conhecendo você. Boatos e fofocas na sua vida hoje. Eu não definiria nem como boatos e fofocas. Eu vejo que hoje as pessoas fazem tudo por like. E aquilo que era de jornal impresso, de revista, se tornou primeiro na internet, com sites nomeados. Hoje, qualquer um abre um Instagram de notícia. Ou seja, você não precisa formação de nada, você mal sabe escrever português e ler para você colocar ali a notícia. E as pessoas escrevem tudo a qualquer custo. Então você fala, você tem uma narrativa gigante sobre um assunto muito importante, a pessoa fragmenta o que ela sabe que vai dar like, coloca como título e acaba com a tua vida. Porque todo mundo é preguiçoso, hoje em dia todo mundo é acelerado, não quer aprofundar em nada. Então você lê o título, você não vai ler a manchete e acabou. A sua vida fica taxada pelaquela manchete. Não tem informação. Tem a informação, mas as pessoas não vão atrás da informação. E não tem punição. É terra de ninguém a internet. É muito louco isso. Então eu vejo que não é nem boato e fofoca, é maldade. As pessoas fazem tudo por like, elas tiram de contexto completamente as coisas. E esse ano pra você, como é que foi esse boato, fofoca, sei lá, esse negócio de tirar do contexto? Como que você lida com isso hoje em dia? Eu nem lido, eu cago. Tubos de cocô, como diz a minha amiga. Eu não lido mesmo, porque hoje em dia ele não me afeta em absolutamente nada. E é a maneira que eu acho que as pessoas deveriam lidar com mais facilidade. Tipo, eu nem me preocupo em responder, só se é uma coisa muito séria. Senão, eu nem perco meu tempo, porque aí vira um debate sem fim. Eu escolho uma coisa ou outra pontual para responder, porque a minha galera que me segue já me conhece. Sim. Então, eles já sabem que ali eu vou me posicionar, do jeito que eu vou me posicionar. Eu não vou conseguir ficar gritando para todo mundo o tempo inteiro. Outra coisa, Jesus, que foi o maior exemplo e sempre será do mundo, ele foi muito criticado. Sim. O tempo inteiro. E depois, no final, a gente ainda matou ele achando que ele estava errado. Quem sou eu para não querer crítica? Não existe essa hipótese. Então, assim, se eu for 1 milímetro dele... Mas é engraçado porque você está no mundo da fama há muito tempo. Assim, você é famosa há muito tempo. Sim. Eu entrei agora. E eu sou, assim, ainda pequenininho e tal... mas eu tenho uma dificuldade e é doído. Imagina para vocês que estão há muito tempo e vocês, quando acontece uma fofoca sobre vocês, é uma coisa, acontece grande. Ainda para mim, acontece um pouquinho ali, eu fico mal, fico triste. Eu falo, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou falar sobre isso? Porque as pessoas não têm noção de quanto machuca. Elas não têm noção. Elas pegam uma parte, como você falou, de uma palavra e joga e faz você do demônio do momento. Mas elas não têm noção do que é a noite nossa, do como que dói, não é fácil. Imagina você ali que está há muitos anos e eu vi muitas coisas injustas, tá? Porque eu tô falando isso porque eu conheci ela ao vivo, né? E tive uma relação ali com o Arthur, com você mais de perto. E não é nada daquilo que, assim, constrói muitas coisas boas sobre você, mas muita gente maldosa tenta construir coisas ruins sobre a pessoa. Porque dá mais like. Porque dá mais views, porque a desgraça e a fofoca sempre chega muito mais rápido. Sim. Nós, seres humanos, a gente sobreviveu muitos anos graças à fofoca. Quando não existia televisão, quando não existia telefone, quando não existia carta, quando não existia nada, a maneira que a gente sobrevivia de passar as notícias sobre como se alimentar ou sobre como melhorar de uma doença era através da fofoca. Então, a fofoca, ela quase que está implícita no nosso DNA. Sim. E as pessoas, quando você, por exemplo, se eu falo para você, Rodrigo, eu acabei de comprar um carro, acabei de comprar uma casa, você fala, nossa, que legal, parabéns. Talvez morra em você, talvez você conte para sua mãe. Agora, se eu chegar e falar assim, nossa, Rodrigo, você não sabe o que aconteceu, tive um acidente de carro e o meu cachorro, aconteceu alguma coisa com ele, ou prendi meu pé. Você vai contar para todo mundo. O que é dolorido atrai as pessoas. Você vê pelo que aconteceu com você. Exatamente. O mundo inteiro parou. E a gente fica com uma falsa sensação de que é uma empatia muito grande, porque de fato mas isso vem, esse movimento de espalhar, é por conta da fofoca do que é dolorido. Exatamente. Porque
se fosse uma coisa positiva, olha, o Rodrigo inaugurou um programa dele, não faça essa fofoca assim. Aí não era pra ajudar? Ajudar mesmo, você vai me ajudar agora nesse momento, não quer me ajudar? Quer assistir? Assiste. Não é? Porque isso que você tá falando é verdade. Eu entrei em coma e tal, o acidente foi uma coisa, eu fiquei sabendo depois que foi gigantesco a repercussão e tal. E é engraçado que depois eu estreiei o programa, teve a repercussão, mas é engraçado, eu tava lá em Carneiros, fui pra Fernando de Noronha, como que as pessoas passam a te relacionar quando você sai do acidente, que eu fui pro Rock in Rio, é outra coisa, e depois passa um tempo, que eu nunca vi mais essas pessoas, é diferente, é tipo, ei, tudo bem, tudo o quê? É loucura, o acidente trágico realmente comove, mas às vezes quando você tá legal, tá bem, eu não sinto essa, não tô falando de todo mundo, tá? Mas da condição. É nossa, é do nosso DNA. As pessoas não têm. E eu tô falando de fofoca porque é o seguinte, quando eu saí do Big Brother, eu tive uma pequena discussão com o Arthur, tá? Adoro o Arthur, mas lá no Big Brother. E ficou dentro do Big Brother, a gente era maduro pra isso. Quando eu saí, eu fui em vários eventos e que até eu falar acho que foi alguma festa da GK. Foi um desfile. Foi um desfile da GK, e aí você tava lá e eu não sabia, fiquei meio assim, aí as pessoas que é de site de fofoca, não vou falar nome, de site de fofoca, de rede social, não fala com a Maíra, ela é difícil, ela não vai falar com você, ela não vai dar oi, ela vai te falar um monte. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei, não é possível, mas cara, eu só quero falar pra ela que foi do jogo. Não, mas não faça isso, ela vai jogar na tua cara as coisas e tal. O que aconteceu? Eu bebi um pouquinho, falei, eu vou. Aí vi ela ali no canto ali e tal, ela tava sendo bem assediada lá pela galera. Eu cheguei nela assim, oi Maria, eu falei, você lembra de mim? Ela falou, lógico que lembro, tal, eu dei um abraço e tal. E falou, acho que ela falou, você e o Arthur, do estilo assim de falar e tal, é parecido e tal. E ela super amigável comigo, eu fui lá pro site de fofoca de volta, eu já tava bêbado, falei, vocês são mentirosos. E, não, porque a gente conhece, eu falei, vocês ouvem falar da Maíra. É diferente. Hoje eu tive uma outra percepção, por isso que eu acho que é muito perigoso a fofoca. Sim. Veio uma convidada, que eu não vou falar não porque, né, claro, lógico. Veio uma convidada e ela falou assim, eu não iria no seu programa porque eu falei que iria e as pessoas falam, não vai no dele não porque ele fez isso, aquilo. E ela falou, cara, mas eu tenho que conhecer. Ela veio, ela teve uma outra percepção, mas ela falou, nunca, a fofoca é uma merda. As pessoas aumentam uma história. Inventam, criam, cara, espalham que não sabem. É muito triste isso. E assim, eu tô falando essa história, então eu vou apagar essa fofoca, porque da Maíra não foi a verdade. Então as pessoas têm que conhecer antes de falar, né? Eu sou uma pessoa pouco acessível. Porque eu não, o Léo Dias é muito meu amigo e ele fala, cara, ninguém tem acesso a você, só eu, né? Eu me sinto honrada. Ele fala, porque eu não saio de casa. Eu sou uma pessoa que vive da casa para a igreja, da igreja para casa, que é o meu trabalho. E ponto. Por exemplo, você me encontrou ali no negócio da GK, porque o meu empresário é o mesmo empresário da GK, ele falou, vamos, e eu fui. Mas são eventos muito pontuais, então as pessoas criam o que elas querem. Porque elas não me encontram. E não não ser acessível porque eu sou inacessível, mas é porque eu nunca estou nos lugares. Eu não sou da balada. É verdade, ela ficou acho que meia hora. Eu tive a chance de falar uns 10 minutos antes de ela ir embora, né? Eu sou caseira, eu gosto de ficar em casa. Isso aí que eu acho que você é muito focada na sua vida profissional. Eu vou até pegar um gancho aqui. Acho que você é uma mulher empreendedora, as pessoas se espelham em você. Eu vejo muita... Antes de Big Brother e tal, muitas amigas, pessoas próximas a mim falam, nossa, a Maíra tal. Conta pra mim, você, obviamente, mas você pensa em investimento, como é o seu futuro, assim, você investe, o que é isso pra você hoje? Então, essa é uma caixinha, eu faço dinheiro muito fácil, no sentido de, não na facilidade, mas no sentido de eu sei como se faz. E eu faço muito dinheiro. Mas eu não sou uma boa investidora. Aí, Deus colocou o Thiago Negro na minha vida, né? Porque eu ajudei ele a emagrecer. Ele emagreceu 20 quilos comigo. Ele tá te ajudando a multiplicar. Nossa senhora, mas aí eu tô no processo, tá? Ele me colocou lá uma pessoa para cuidar da minha conta, mas assim, cada vez que eu vou lá me dá até uma falta de ar. Eu tenho essa dificuldade. Aí a gente pode depois entrar nesse assunto no particular. A constelação explica muito essa parada da dificuldade. Existe uma grande diferença entre fazer o dinheiro e saber aplicar para E aí tem uma questão talvez quando eu tivesse
com ele aplicado o suficiente para não precisar fazer nada, eu não me sentisse tão útil como eu me sinto, né? E aí, obviamente, a gente precisa tratar essas caixinhas, né? Porque não dá para ser assim. Mas eu tô conseguindo. É um processo. Eu faço muito bem. Mas o tal do botar lá na caixinha é difícil. Galera, investir pode parecer difícil. Muitos acham que precisa de muito estudo. Alguns investimentos pode até ser, mas o PagBank facilitou isso para nós. E se você é comerciante, tem a maquininha do PagSeguro, precisa conhecer o Poupar Automático. Agora, você que vende nas maquininhas o link de pagamento do PagSeguro, você pode escolher uma porcentagem das suas vendas para investir automaticamente em um dos CDBs de liquidez diária. Por exemplo, você definiu que 10% do valor das suas vendas será investido. Assim, se somar o valor de R$500 de vendas no dia, R$50 serão aplicados e passarão a render de acordo com as condições do investimento. Em seu saldo, a quantia de R$450 continua disponível para uso. Dessa forma, você pode focar no seu negócio e criar uma reserva de emergência para suprir aquele aperto de última hora, já que você pode resgatar o valor investido a qualquer momento. Mas antes disso tudo, você precisa ter uma conta no PagBank, né? Estou com minha conta por aqui. E vocês? Corram agora para aproveitar os benefícios incríveis que só o PagBank tem. Mas eu tenho visto você mais com a tua filha, eu acho, desde que ela nasceu, lógico, mas eu sinto que você se divide, né, da vida pessoal e profissional. Mas ao longo da tua vida profissional foi muito, acho que você se desafiava muito, né, no profissional. Como é isso para você hoje, entre pessoal e profissional? Então, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, muito. Foi uma grande descoberta. Eu acho que eu nunca nem imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Foi através da transformação mesmo ali da minha saúde, do meu pai. E quando eu encontrei esse nicho de pessoas machucadas... Porque o emagrecimento não é sobre o que você come sólido. Não, todo mundo sabe o que tem que comer para emagrecer. Você sabe que precisa comer verduras, legumes e peito de frango. A questão é, se você sabe o que tem que comer, por que você não come? É aí que mora. Por que você não come? Emoções. Ninguém come comida, a gente engole emoções. Você empurra para dentro aquilo que não está dando conta de botar para fora. E aí você começa a engordar. Então o engordar, ele nunca foi uma estética, mas... olhar o que está ferido ali por trás. E quando eu me encontrei nesse universo transformador, para mim é muito legal trabalhar. Eu trabalho com muita paixão, com muito amor, amo muito o que eu faço. E quando eu resolvi casar com o Arthur, e o sonho dele era ser pai, para mim foi bem assustador. Porque meu filho já era mais velho, ele tinha 18 anos, eu já era bem sucedida. E eu falei, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu morava na Califórnia, estava com a minha vida feita. Eu falei, ai, que desconforto, que medo e tal. E beleza, e engravidei. Ali, para mim, foi uma divisão de águas muito forte. Porque eu tive que aprender a separar as duas coisas. E eu tinha uma autorresponsabilidade muito grande sobre a maternidade, então eu tinha que estar ali. Eu não queria delegar. Se eu resolvi ter a filha, eu tinha que cuidar da filha. Então eu comecei a me dividir em dois e no começo foi muito enlouquecedor. E fiquei assim, sobrecarregada, triste por conta das coisas que aconteceram no meu casamento. E demorei ali alguns anos para sair de uma depressão que quase ninguém sabia, que eu resolvi mesmo tudo que eu tinha que resolver agora, nesse final de ano. Mas eu sofri, principalmente depois que o Arthur saiu do BBB, eu tive uma depressão violenta, que eu não conseguia sair da cama. Eu achei que ia morrer, depois do BBB, foi assim, a gota d'água. Era uma coisa que já estava acontecendo, né, desde as nossas separações ali. O pós-maternidade é muito pesado. Aí eu tive a nossa separação, que também foi muito pesada. Aí tem minhas empresas, tenho 5 empresas, né? Então imagina administrar toda essa galera. Aí ele entrou no BBB, eu resolvi fazer um jogo aqui fora. Porque eu joguei. Eu não tava lá dentro, mas eu tava quase lá. E aí eu tava exausta. Eu tava cansada, eu não aguentava mais. Quando ele saiu, ele sofreu o maior hater do Brasil. Eu falei, não tava fôlego pra isso. Eu não tinha mais energia, porque eu achei que ele fosse sair e fosse ser tranquilo. E aí começou tudo de novo. Então, eu fui parar na cama. Eu lembro que tinha uns 3 dias que eu não conseguia levantar, eu não conseguia tomar banho. E aí eu comecei a ficar muito preocupada de achar, falei, cara, eu não vou dar conta da vida.
E eu sou muito contra remédio. Só que, porque eu acho que quando você entra nesse flow, você não sai, vira uma dependência. Só que eu cheguei num limite tão grande que eu falei, eu vou ter que procurar outros médicos. E eu procurei os melhores médicos do Brasil para ver opinião e resistente, que eu não queria tomar remédio, que eu não queria tomar remédio. E vai igreja, vai culto, vai, tudo que eu podia fazer, eu fazia, mas chegava uma hora que eu não queria. Eu dormia, eu falava, eu podia não amanhecer. Eu desejava, muito louco. E aí, eu tive que esse vai ficar para um outro dia, eu tive um encontro assim, bem impactante com Deus na Califórnia, que ressignificou totalmente a minha vida. Isso depois? Isso em agosto. Agosto. Que eu quase morri. Isso também nunca contei pra ninguém. Por quê? Desculpa, se quiser falar. Então, teve uma junção de coisas que me aconteceram ali, que eu já estava muito mal com a minha depressão. E ali eu tive um episódio específico muito sério, que eu quase morri. E eu ressignifiquei completamente a minha vida nessa minha quase morte. E sarei. 100%, assim. Consegui finalizar. Era um processo, óbvio. Morte era saúde ou era... Na verdade, foi uma junção de coisas, né? Eu vinha dessa depressão, vinha nesse processo de tentando me curar e tentando, né, sair dali de onde eu estava. E aconteceu uma coisa específica, um episódio específico, que eu realmente tive um problema e quase morri, tive um acidente, eu quase morri. E para mim foi muito importante, eu tive uma conexão. É que é longa a história, mas um outro momento eu te conto. E para mim foi muito importante e mudou completamente a minha vida dali para frente. Eu voltei a querendo me olhar, me amar, ressignificar. E o que ficou de mais importante nesse momento, porque eu fiquei umas horas offline, tipo, em estado meio ali entre coma, é a gratidão e o amor. Vibrava muito na minha mente, no meu coração, a gratidão e o amor. E quando eu consegui realmente agradecer, mas não é essa gratidão que todo mundo fala, é você olhar os pequenos detalhes, é você olhar o sorriso do seu filho e você realmente ser grato àqueles detalhes. Aí a minha vida mudou completamente, o meu olhar mudou completamente, os meus desejos mudaram completamente, porque, por exemplo, eu não queria filho de jeito nenhum. Eu decidi que eu quero casar e ter filhos. Com quem eu ainda não sei, mas eu vou. E pode ser que seja sozinha, mas eu vou ter mais filhos. Até pegando aqui de gancho, o Arthur, gosto muito do Arthur. Desculpa perguntar, né? Não sei se eu vejo você falando abertamente. Até pegando o gancho aqui, vou apagar aqui, mas vou pegar esse gancho aqui, tá? Porque Fica à vontade. Você fala que quer casar, ter filhos ou filha. Arthur, como que tá? Eu desejo que ele seja muito feliz, desejo que ele tenha uma família incrível. Ele é uma pessoa que para sempre vai estar na minha vida. É o pai da minha filha, é minha família, vai ser para sempre minha família. Eu tenho um exemplo muito bom dentro de casa, que a mãe do meu pai é melhor amiga da minha mãe, que foi casada com meu pai, que é casado com outra pessoa. A mãe do Arthur é melhor amiga do pai do Arthur, que já é casado com outra pessoa. Então, a gente tem muitos exemplos. E eu espero que algum dia a gente consiga ser melhores amigos. Hoje a gente é amigo, mas a gente ainda não consegue ser melhores amigos porque a gente está afastado para que o nosso corpo realmente ele abra espaço para uma outra pessoa, tanto do meu lado quanto para o lado dele. Porque a gente estava muito encatranhado um no outro, porque existe um amor que vai ser eterno, mas enquanto você não tem um descolamento de corpo, fica difícil, não sobra espaço para ninguém, né? Não sobra espaço para outra vida. Então hoje isso é realmente finalizado. Hoje você se sente aberta para um novo relacionamento? Ou ainda tem esse... Não, Quanto ao Arthur, você está decidida? Quanto ao Arthur, eu estou decidida. Eu realmente não quero, mas eu quero ficar um tempo sozinha. Eu não quero, tipo, me engatar num relacionamento. Eu preciso ficar um tempo sozinha para quando eu estiver pronta para um relacionamento, eu esteja muito certa do que eu quero e não na carência. Eu não quero me relacionar com alguém porque eu estou carente. Então, eu preciso desse tempo sozinha. E eu quero que quando apareça uma pessoa, seja uma pessoa muito legal. E é uma coisa que eu tive muita dificuldade. Eu acho que eu tinha muita dificuldade de assumir que eu queria uma família com filhos, etc e tal. Até mesmo por conta do machismo e tudo aquilo que a gente já falou. Quando você sofre muito, você fala, não quero mais. Não quero mais beber dessa água, Deus me livre. Já pensei até em mudar o lado da coisa, só para não ter que sofrer. A gente tem dessas coisas. Mas eu
parei, analisei tudo, tive esse momento maravilhoso com Deus, onde para mim esclareceu muitas Diferente pra coisas. você. E decidi que a vida, ela é feita com essa base familiar. Eu Sim. gosto, eu adoro cuidar de uma casa, eu adoro ir pra cozinha, eu adoro decorar, arrumar uma cama, eu gosto. Eu não te falei, eu sou impregnada do meu tipo, eu gosto, sou apaixonada por isso. Tenho assim um monte de bibelô com a casa e tal. É que agora não dá muito tempo pra ter muito filho, né? Eu pergunto para você, da relação, para você finalizou, doutor, porque eu vejo todo mundo, voltou, não volta, voltou, volta, e você acabou de falar, né, as pessoas, é um pouco abusiva quando fala para Total. voltar e tal, e eu te perguntei se está decidido, porque ela fala, assim, dá para ver no rosto dela que ela parece que fala com muita certeza, com muita decidida, então essas Acho que pessoas muita serenidade, né, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que eu tentei tudo que eu podia e o que eu não podia. Eu terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta que eu tinha esgotado as minhas fichas. Então, às vezes, eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira, por uma decisão, mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor, ou o fiozinho de esperança. E aí, nesse movimento, a pessoa muda. Toda vez que tem um término, a pessoa muda, né? Ele mudou muito, ele é outra pessoa. E aí eu via naquela mudança uma esperança de um novo relacionamento. Aí eu falava, mas e se? E lá ia eu de novo. Então, enquanto na minha cabeça tinha o e se, eu achei que eu tinha que esgotar todas as minhas chances. Eu esgotei até as chances que eu não tinha. Eu esgotei até as fichas que eu não tinha. Então, realmente, não tem fichas mais para o nosso relacionamento. E hoje ele fala para mim, cara, eu sabia que o dia que eu mudasse 100%, era o dia que você não ia querer mais. E eu não tenho dúvida que ele mudou 100%, mas eu não tenho mais fichas para dar. E eu fico muito feliz que ele tenha mudado 100%, porque ele vai fazer a próxima muito feliz. Eu não tenho dúvida que ele vai construir uma família feliz, a mulher que casar com ele vai ser muito abençoada, porque ele realmente se transformou e ele é uma pessoa cheia de outras milhões de qualidades. Enfim, eu desejo tudo de bom, mas foi. Esse sim. Hoje, se você, assim, falei até lá dentro, semana que vem, se você soubesse, ouvisse ele com outra pessoa, para você, hoje, já seria uma coisa para você, assim, você ficaria triste, ficaria mal ou ficaria feliz? Não, eu ficaria feliz, eu ia me aproximar dessa pessoa para que eu pudesse ter certeza da relação dela com a minha filha, ia querer trazer para dentro da minha casa, ia querer ficar amiga. Eu sou daquelas que quer virar best friend, porque eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos. Eu sou amiga do pai do meu filho, E eu acho isso muito importante. Para a pessoa, né? Para a criança. Né? É necessário. Não, e a gente hoje então, passou muitos anos, né? Então, hoje a gente é muito amigo mesmo. Eu espero ter essa relação com o pai da Sofia também. Legal, gostei, obrigado. Obrigada a você. Eu vou pedir outro café, então. Vou trazer mais chá e mais café. Vai sair daqui loucão. Eu não vou deixar ela embora, hein? Vou falar. Ela fica me pedindo casamento. Ela vai se pedir casamento? Casa comigo, Deus. Ó, filma isso aí, ó. Casa comigo, Deus. Cada surpresa que eu faço, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de agradar, sabe? Sim. E todo mundo, meus amigos, todo mundo. Sim. Então, por exemplo, eu sei que tem um dia especial na sua vida. Aí eu vou e te mando alguma coisa, eu preparo uma carta, eu faço uma surpresa. E Mariana trabalha comigo, ela é minha secretária executiva. E aí ela fala, eu queria casar com você. Cada surpresa que eu faço, cada coisa que eu faço, ela... Casar com ela. Eu queria... Gostei disso aí, casa comigo. Beleza. Isso aí que é uma coisa que eu vejo também pessoas bem maldosas, né? Porque acho que muita gente, eu conheço muita gente que usou, estudou com você, estudou o que eu faço, estudou as suas aulas, tudo que você faz, tudo que você vende, né? E as pessoas falam, nossa, não sei o que, a Maíra gosta de um estereótipo de beleza. O que é isso pra você, padrão de beleza? Como que você vê? Tá, isso pra mim ou para os meus relacionamentos? Como que você... Ou do todo? Todo, assim, tipo, para emagrecer, você, né, as pessoas procuram muito você para emagrecer. O que é o padrão de beleza para você, assim? Então vamos separar minha caixinha. O Arthur foi o meu primeiro relacionamento gato. Os dois anteriores a ele, cada um deles emagreceu 30 quilos, juntando uma pessoa de 60. O que significa que eu não tenho um padrão de beleza. Sim. Eu me apaixono, todas as pessoas, sem exceção, eu me apaixono primeiro e depois
eu me relaciono. Sim. O Arthur me pediu um casamento no 4º dia. O meu ex-marido... 4º dia? Aham. 4º dia ele me pediu em Nossa, casamento. não sabia. O meu ex-marido estava completamente apaixonado quando a gente foi dar o primeiro beijo. Então, eu sempre sou muito intensa nas minhas relações. Então, eu primeiro me apaixono pelo que a pessoa é e, por um acaso, o físico dela, do jeito que vier, vem junto. Só que a minha relação com o emagrecimento não é sobre a estética, é sobre a saúde. Sabe. É comprovado cientificamente que o açúcar, o glúten, tudo isso dá câncer, dá psoríase, dá diabetes, dá depressão, dá um monte de coisa. Até aproveitando esse gancho, porque é o seguinte, lá no hospital, minha recuperação do coma, eu fazia muita dieta e treinava há mais de 10, 15 anos. Os médicos, a minha evolução foi por causa da dieta, coração, pulmão, alimentação na época, exercício físico que eu praticava. Ou seja, realmente é o que você está falando. É saúde. É saúde. Estética, nunca foi beleza. estética. A estética, sei É lá, a consequência. cereja do bolo, sei lá. Exato, é a consequência. A estética é o que vem Sim. depois de você se cuidar. Mas o que me move é o cuidado. Por exemplo, uma pessoa quando ela vai trabalhar na minha empresa pela primeira vez, eu contrato qualquer pessoa, não se ela é magra, se ela é gorda, isso aí não é a questão. Só que quando ela entra, eu falo, olha, você tem que fazer o programa, não é opcional. Se você vai continuar fazendo ele, é uma outra questão. Mas para você entender a cliente, você tem que fazer a triagem da cliente. E depois, se você terminar o programa e você falar, putz, não é para mim, aí você volta a comer o que você quiser. Ninguém volta. Porque você vê vida, você vê saúde, você vê energia, você vê o seu sono melhor, você vê as suas reações psíquicas, você vê a velocidade dos seus pensamentos, você vê tudo. E, como consequência, tem o corpo. Então, eu não tenho padrão de beleza. Sim. Aquilo que as pessoas falam, não sei o que, não, nada a ver. É aquela saúde, né? Saúde, isso que é deixar bem claro, porque é saúde. É 100% saúde. E faz diferença mesmo. Faz toda a diferença. Nada a ver da estética. Isso é uma coisa legal falar, porque as pessoas não sei o que, a Maíra quer que a gente fique... Não quer que fique desse jeito. Que loucura. Isso é da vida, mas é saúde. E eu prestei atenção depois do hospital, que é isso realmente. Total. Eu não fazia a dieta melhor do mundo, mas eu fazia sempre dieta, sempre pratiquei exercício, e isso não era só eu. Na recuperação tinha outras pessoas, quem praticava a dieta e quem fazia exercício, e os que não praticavam, ficava meses mais. Tipo, isso é estatístico, não é uma coisa que eles acham. Você vê, demorou muito para sair ali o motivo da morte do Jô, né? E aí quando saiu que foi uma complicação por conta da obesidade. As pessoas, é um assunto que as pessoas não estão querendo falar muito hoje em dia. Por conta do... Eu tô mandando no açúcar aqui, eu tô eu tô vendo, você tá se despedindo, né? Manda o cookie aqui. Eu acho que por conta dessa leva de pessoas que têm preconceito e que estão lutando por isso, as pessoas estão pisando em ovos para falar sobre a obesidade. Só que a obesidade é uma doença. Isso é inquestionável. Não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial de Saúde. Então vai ter que mudar isso aí lá. Então não dá para falar que é preconceito. Não, nem tudo é só preconceito. Existe um cuidado mesmo que precisa ser falado. Porque a partir do momento que você começa aceita, tudo bem, mas assim, eu, como mãe, não aceitaria, enquanto viver embaixo do meu teto, que o meu filho comesse tudo o que ele quisesse. E não tem a ver com aceitação. Tem a ver com eu querer que ele viva mais. Eu não quero que meu filho morra. Eu não quero que meu filho diminua os dias de vida. Eu não quero que meu filho maltrate o próprio corpo, no sentido de ter um problema no joelho, de ter um problema no coração. Então, assim, existe uma linha tênue entre, respeita do jeito que eu quero ser e me ama, me cuida. Então, eu não tenho essa coisa de estética. Mas, óbvio que a estética é importante para todo mundo. Senão, a gente não botava boca. Senão, a gente não fazia botox. Nem penteava o cabelo. Exatamente. Eu vim aqui, pela dona fedida. E já era. E tava certo. Então, todos nós somos vaidosos. Senão, você não tava com essa roupa bonita, eu não tava com a roupa bonita, eu não tinha ido fazer meus traços no salão. Então, esse papinho de, o padrão de beleza, todos nós temos. Você saiu do salão, você tá no padrão de beleza. Você comprou uma roupinha da moda, você tá no padrão de beleza. Exato. Até onde? Uma camiseta, você já tá no padrão de beleza. Óbvio. Vou apagar o padrão de beleza, porque ela falou bem aqui, não é padrão de beleza. É saúde. Saúde. Eu vou continuar comendo Duck Bill, porque eu gosto de Duck Bill. Ela vai fazer minha dieta, gente, ele ligou pra mim desesperado no final do ano, porque devia estar pegando gente e estava preocupado com o shape e falou,
preciso arrumar o meu shape. Eu falei, te ajudo? Aí eu sento aqui na frente, ele tá acatrinhado com um biscoito desse tamanho. E aí? Ó, Maíra, ó. Qual é a questão? Eu não andava com ninguém. Duvido Mas que essa preocupação bateu do nada. Eu olhei no espelho e falei, ih, tô passando do ponto aí, né? Agora, o café foi muito amargo. Até gaguejou. Traz o adoçante, já que não é açúcar, traz o adoçante pra gente aqui. Que é uma coisa que eu queria... Tomara que eu acerte a palavra, eu tirar essa palavra. Fala. Vai pra lá. Vou adoçar o café, o amargo veio, e é legal que você pisou e tudo em cima. Acho que você deixa muito para trás as coisas, é muito legal que você aprende e isso te fortalece, te faz maior e mais forte. Muito obrigada. Ela respondeu, então vou até pular dessa daqui, tá? Vou tirar outra da sorte. A pessoa fala tanto que, tipo, não, comeu o troço todo. Isso aqui eu queria te perguntar, e eu acho que você é bem esclarecida sobre perdão. Nossa, necessário. O perdão, ele não é pra você, ele é pra mim. Se eu não te perdoo, cagada minha. Por quê? Imagina só que isso aqui é o perdão. E aí você me fez mal. Você nem lembra mais de mim, você foi viver tua vida e tal. E aí eu tô aqui, eu não te perdoo. Mas sou eu que tô carregando esse peso. Isso aqui é chumbo. Não, eu não quero, eu não perdoo, ele não merece. É você que não merece ou sou eu? Porque se eu resolvo te perdoar, eu falar, eu perdoo o Rodrigo, é um bem que eu tô fazendo pra mim, não pra você. Possivelmente você tá cagando pra mim. E pode tá, ou pode não tá, mas quando eu perdoo alguém, eu não sou uma pessoa legal. Muita gente fala, nossa, você é muito evoluída, né? Você perdoa tudo. Eu só não sou retardada, eu não quero ficar com câncer. Quando eu perdoo o próximo, eu faço um trabalho pra eu deixar ele levar o que é dele e eu fico com o que é meu. Então eu não estou fazendo um favor a ele, eu estou fazendo um favor a mim. Não é, que eu sou evoluída e aí eu sou boazinha com o outro. Eu estou sendo boazinha comigo. Você mesmo. Então o perdão, ele é tão necessário. Ele é um princípio bíblico muito básico e sólido, Mas né? é difícil perdoar, hein? Às vezes eu tenho essa dificuldade de perdoar. Depois que você aprende, vai. Hoje eu não tenho dificuldade, não. Mas de fato, quando você aprende, vai. É um negócio que você pega no ritmo. As poucas vezes que eu consegui perdoar, você fica mais leve, né? Nossa. Você tira, é igual você falou, você tira o chumbo de perto, né? Muito, é igual quando você come um troço e tem e Mal-estar, vem aquele né? vômito que você não quer vomitar porque você não gosta de vomitar e você fala, ai, não quero vomitar, não quero. Só que quando você vomita, você fala, ai, por que eu não vomitei antes? Exatamente. É isso, vomita, o perdão é um vômito, ó que maravilha. Eu vomito. Ótima! Já era. Já era. Então hoje você se considera uma mulher que você se perdoa mais rápido as coisas hoje. Muito mais rápido, muito mais rápido. Eu acho assim, ó, que a única coisa que eu não estou evoluída o suficiente para perdoar é abuso infantil de estupro. Assim, isso é um negócio que me dá uma falta de ar, me dá uma parada respiratória, assim, na hora que eu penso. O resto, eu acho que a gente não é ninguém para julgar o outro e para ficar catranhado naquela dor. Você já me fez sofrer, aí eu escolho continuar sofrendo para relembrar. Eu não posso te impedir que me dê um tapa, mas eu posso escolher se eu vou ficar relembrando desse tapa ou não. Da vida. Vida Forte que isso, segue. legal que você tá falando. Forte. Segue. Legal. Vou tirar mais um aqui, né? Quero tirar uma palavra aqui, vou ver se eu acerto essa palavra. Sabia, eu tirei. Porque assim, eu tirei o companheirismo, mas não da relação. Se quiser falar também da relação, marido, mulher e tal, mas não é. Uma coisa muito legal. O jeito que você trata as pessoas que trabalham para você. Eu tive essa noção de viajar com o Arthur pro Rio de Janeiro agora, no prêmio Multishow que a gente foi juntos. Ele levou o cozinheiro dele. Martins. Cara, e é impressionante, e o Arthur falou, não, ele vai comer com a gente, senta com a gente e tal, a Maíra faz isso. E você faz isso aí ele me contou que você faz isso com todo mundo. Sim. Todo mundo que trabalha com você tem o mesmo estilo de vida que você leva no dia a dia. Total. Isso para mim foi algo que não é normal, né? Eu acho, não vejo isso na normalidade das pessoas, ainda mais famosa, rica e tal. As pessoas, não, deve ser super metida. Foi o que me contaram de você até a segunda percepção. Como é esse companheirismo? Como que você vê? Por que você faz as pessoas tão sentir tão nobre para você?
Por N motivos. Primeiro, porque somos todos iguais mesmo, não existe diferença nenhuma. Sim. Depois, porque eu acredito muito em energia, e eu acho que gente feliz faz gente feliz. Só tem como você trabalhar e ser feliz se você está num ambiente onde você é abraçado, é amável e tudo mais. A minha avó foi empregada doméstica durante muitos anos, então eu sei como eu gostaria que a minha avó tivesse sido tratada. E eu trato todas as pessoas iguais porque elas são iguais, não importa o cargo que elas ocupem na minha casa. E mais importante de tudo, eu não teria a vida que eu tenho se não fossem essas pessoas. Sim. É impossível eu conseguir trabalhar com a sanidade, com a clareza, se essas pessoas não estiverem fazendo parte da minha vida. Desde a moça que arruma a minha cama, com a delicadeza que ela arruma na minha cama, com o chefe que faz a minha comida, com a moça que passa a minha roupa, com o meu jardineiro, com o meu... A minha preocupação começa daí. Eu moro com os meus 2 filhos, é uma criança e um outro filho. E eu tenho, sei lá, tenho os volantes, né, e os fixos. Eu tenho 15 funcionários. Por quê? Eu não precisava ter tudo isso de funcionário, mas eu não sobrecarrego nenhum. A moça da comida, ou o chefe da comida, ele faz comida. A moça da roupa, ela faz roupa. A que arruma, arruma. A faxina são 2. O caseiro, tem o caseiro, aí tem o cara do lago, aí tem o cara da piscina, aí tem o cara... Por quê? Porque eu não quero sobrecarregar ninguém. A mesma coisa com a babá que cuida da Sofia. E não é só, mas então limita só a babá. Não, a babá tem filho. Então como é que tá o filho dela? Como é que ela mora? Eu cuido de onde ela mora. Eu cuido do carro que chega até o filho dela e volta. Eu cuido do quarto do filho dela, se ele tem brinquedos, como tá o Natal dele. Porque se ela não estiver feliz, ela não vai fazer minha filha feliz. Não vai. Eu não vou ser feliz sabendo que ela tá triste, vindo com a cara triste. Então... Isso, para mim, é um conceito muito grande. Uma vez eu caí na besteira, porque as pessoas tiram o contexto, de falar o valor da minha conta de supermercado, e isso virou contra mim. Mas quando eu falei, no podcast, aquele pod delas, mas quando eu falei o valor da minha conta de supermercado, foi assim, eu tenho 3 pessoas e gasto X, que hoje gasto o dobro na casa, inclusive, porque eu vou aumentando os funcionários. Mas a ideia não era o valor em si, era mostrar que as pessoas que estão na minha casa, elas comem o que elas quiserem. Elas abrem a geladeira e comem desde tâmaras, que são caríssimos, os doces saudáveis, elas comem o que elas quiserem. Eu poderia simplesmente comprar o que eu como. Muita gente faz isso, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu tô falando isso, a maioria, porque eu quando era garoto, meus pais dos meus amigos, era assim, esconde da funcionária. faxineira. Esconde da faxineira. Que loucura. Não sei o que, não, põe no armário. E isso tá falando real, existia muito. Eles escondiam da pessoa que trabalhava na casa dele. Exato. Era loucura. Cara, isso é uma escassez, Se você não tem dinheiro, não tenha pessoas. Exatamente. Faça você, fique só você do teu jeito. Porque eu não tenho dinheiro para comprar todo mundo. Não tenha pessoas na sua casa, não tem como. Então, enfim, são coisas muito básicas. Por exemplo, cheguei ontem de viagem, estava em Ubatuba. Eu chego, eu dou beijo em todo mundo. Dou beijo no rosto de todos os meus funcionários. Abraço. Oi, Gabriela, como é que você tá? Oi, Marina, como é que você tá? Todo mundo igual. Pergunto como tá, como foi o dia, como foi a noite. À noite a gente senta, bate papo. É o que você falou, senta junto. Não tem essa. Eu sou zero fresca. E é tão leve. Trabalhar na minha casa é tão leve. Estar na minha casa é tão leve. Só que assim, eu vivo lá. Imagina se eu sou um general, cada um fica durinho, ninguém pode fazer nada, ninguém pode falar nada. Rir, não pode fazer nada. Deus o livre, gente. E outra, a minha filha, eles são famílias, né? Eles convivem muito mais com a minha filha, grande parte do tempo, do que eu, que estou maior parte do tempo trabalhando. Então eu quero que senta junto, eu quero que faz as coisas juntos. Eu acho que isso é tão básico, infelizmente todo mundo não tem, mas deveria ter. Isso é muito básico para mim. Legal. Forte isso, porque realmente eu vi essa diferença quando eu viajei com o Arthur e o cozinheiro, cara, normal, come com a gente, dorme com a gente, normal. E ele falou, a Maíra faz com que a gente sinta da família. Isso foi forte pra mim e eu lembrei disso. E a primeira vez que eu pensei em dieta, Maíra. Ele chamava a bolinha da sorte, eu queria a bolinha da sorte porque eu vou ler pra ela vai ler. Quais são os seus projetos de futuro? É muito forte, você me falou, né, que teve depois do Big Brother, você teve a depressão na Califórnia, foi muito difícil, um período muito difícil, tô vendo você bem viva, eu tô vendo você de verdade radiante e feliz. Muito obrigada. Não tem como falar que você tá mal, triste ou pensativo, não, você tá bem, você tá pra frente. O que você pensa agora daqui pro futuro? Futuro que você falou, casar, ter filho sim, mas claro. O resto... eu estou finalizando um programa novo de emagrecimento.
Só que com todos os pilares, um negócio sensacional. Eu tô assim apaixonada por ele, que não existe nada igual em lugar nenhum do mundo, que é muito incrível, que ele trabalha tanto o pilar espiritual, quanto, porque se fala muito que o nosso corpo é o nosso templo, né? É a casa de Deus. O que você tem botado para dentro do seu templo? Se Deus morasse aí, tá bom dele morar? Então, é uma questão que eu quero trazer. Então, eu estou trazendo toda essa parte da teologia, com teólogos e tudo mais, a parte da nutrição básica, a parte da psicologia, que é a parte das emoções, a parte das finanças, porque é uma parte necessária para as pessoas terem liberdade financeira e etc e tal. E tem uma parte mágica e sensacional que a gente está trabalhando já há alguns meses, que é da hipnose. A gente vai fazer a hipnose do acordar, porque as pessoas têm muita compulsão, então vai ter hipnose desde o acordar até o dormir, para a pessoa ter uma qualidade de sono e tal. Próximo, você vai lançar esse ano? Eu vou lançar daqui 3 meses, em março. Que legal. E tá lindo, é um programa lindo, mágico, a equipe tá mágica, e assim, eu tô com toda a energia nesse momento, neste projeto lindo, maravilhoso, que assim vai ser transformador. A hipnose é a primeira vez que... Não existe nada igual. Assim, eu tô muito apaixonada. E tá muito bonito. Assim, te resumir, né? Sim. E eu tô também partindo para um escritório físico na minha cidade onde eu moro. Porque eu trabalho online. Tem 400 pessoas jogadas por aí pelo mundo. Só que quando você não tem uma cultura... na vivência, muita coisa se perde. Então, eu peguei um espaço bem gigante lá onde eu moro e eu tô trazendo as pessoas para o espaço físico. Então, tipo, tô muito focada e muito dedicada ao meu trabalho. Tenho 1 milhão de cursos para fazer pelo mundo, que nesse ano eu tenho, para trazer coisas novas, e eu quero me dedicar, tipo, muito, muito, muito para isso, para trazer produtos novos, para me atualizar no mercado e para crescer cada vez mais, para sair para fora do Brasil. Legal, nossa. Legal que ela falou, o projeto dela. Eu acho que já vou estar ali naquele projeto. Vamos. Deixa a balinha da... Você abre a... Não precisa chupar a balinha que deve ter açúcar, mas a sorte veio. A sorte veio. É um bilhete que vem? É um bilhete. Entendi. Que legal. Vamos lá. Ainda bem que eu fiz cirurgia no olho, né? Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Sensacional! Maravilhoso! Vou usar tudo, vou começar com tudo e vou fazer tudo. Eu sou muito intensa. Eu sou tipo um furacão. Não tem, tipo assim, não vi ela chegar, então não cheguei. Ela falando dessa intensidade, eu vi, assim, eu participei do Big Brother ali com o Arthur e tal, o quanto ela se doou. Foi impressionante, assim, o quanto ela se dedicou, o quanto ela vestiu e acho que 24 horas por dia respirava o Big Brother. Me vesti de pão. E assim, quanto você se dedicou e quanto você é intensa nos projetos que você põe. Então acho que isso é formidável, porque que veio à minha cabeça quando eu falei, vou procurar a Maíra, porque eu acho que ela abraça com você a causa que você quer ter. Sim. E isso veio muito, pra mim, muito forte isso, sabe? Tudo que eu faço, e isso é até um conselho que eu dou para as pessoas, não existe, eu vou ver se dá certo. Se você tem isso na sua cabeça, eu vou ver se dá certo, então nem faz. Ou você entra para dar certo, ou não entra. Todos os grandes inventores, eles tentaram, até dar certo. Mas o que tinha de diferente? Eles não desistiram. Sim. Quem inventou a lâmpada? O Thomas. Ele errou 1000 vezes até acertar uma. Ele podia ter desistido na 10ª, na 20ª, mas ele tentou 1000 vezes. Então, quando eu entro num negócio, não é porque eu vou tentar, eu vou fazer. Sim. A qualquer custo, se eu topei fazer, eu vou fazer, vamos embora. E eu acho que essa intensidade faz toda a diferença. O Arthur me pediu um dia antes do BBB para cuidar da parada toda dele. E aí, quando eu falei, eu vou fazer, eu tinha que fazer. Eu sabia que ele estava lá dentro. Você não tem meio termo. Não tenho meio termo. Eu sou muito intensa. E eu acho que isso é um dom que Deus me deu, que eu gosto muito. Legal. Óbvio que eu canso muito nessa intensidade. Mas eu gosto de ser assim. É uma das coisas que eu mais gosto. Legal. Obrigado, viu, Obrigada a você. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer é tem todo muita meu. coisa de superação, não só a gente pega esse ano, os últimos anos, mas você tem uma história muito de superação. Pega esses 80 anos da vida. E assim, é legal ver você, é legal quanto você é simpática,
comigo, Muito com as pessoas em obrigada. volta. Não só amigos, mas pessoas que trabalham com você falam isso de Obrigada. coração. Tive 3 dias com um que falou muito. E assim, obrigado de coração por ter Obrigada a aceitado. você, De foi um verdade. prazer e boa sorte para você Amém. nessa nova jornada. E não se importem com o que os outros falam de você. O que os outros falam de você diz mais sobre eles, não é sobre você. Nunca vou esquecer isso. Obrigado, viu? Um abraço.